Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2020. Com a presença divina e havendo o número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 22ª sessão, em caráter ordinário, do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 13 dias do mês de julho de 2020. Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2020, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 22ª sessão deste período legislativo, tendo estado presente os seguintes vereadores: Arley Tomazoni, Edivana Elcibarum, Flávio Abisroite, Ido Roden, Ivo Ziegel, Jair Lucatelli, Maria Helena Kurmenauer, Marli Frank, Rosane Antunes do Nascimento, Vinícius de Araújo e William Ayren. Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores. Ata da 21ª sessão, realizada no dia 29 de junho de 2020, em horário regimental e em caráter ordinário. Votação aprovada. Leitura do expediente. Projeto de Lei número 34/20, revoga a Lei Municipal número 3.254/99, altera o artigo 1º da Lei número 3.999/2006 e dá outras providências. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 33/20 autoriza a contratação emergencial de um profissional médico veterinário. Votação aprovada. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O vereador Jair Lucatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou o vereador William Ayren como relator para o projeto de lei número 34/20. O vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, designou a vereadora Marli Frank como relatora para o projeto de lei número 34/20. Os trabalhos foram presididos pelo presidente vereador Flávio Abisroite e secretariado pelo vereador Ido Roden, do qual determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente Flávio Abisroite, presidente Ido Roden, secretário. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projetos de lei números 3520 a 38/20. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 35/20. Requerimentos, pedido de informação e indicação. Comunicado da mesa diretora. Esta Câmara de Vereadores estabeleceu diversas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus em seu âmbito. Dentre elas, destaca-se o uso obrigatório de máscara, a suspensão da presença do público nas sessões ordinárias e a redução do tempo das mesmas, com a supressão do grande expediente e das explicações pessoais. Todas as medidas foram adotadas no intuito de diminuir o risco de contágio e propagação do vírus Covid-19, preservando a saúde e, consequentemente, a vida dos senhores vereadores, servidores e público em geral, e, ao mesmo tempo, mantendo os trabalhos legislativos essenciais para o momento, sem deixar de observar os princípios que regem toda a administração pública. Dentre eles, destaca-se o da publicidade. Diante do estado de exceção que atualmente estamos vivenciando, comerciantes, industriários e pessoas em geral também estão tendo alguns de seus direitos limitados, não sendo diferente aos vereadores que obtigam de algumas prerrogativas da vereança para preservar um bem maior, que é a saúde de todos.
Importa ressaltar que a Câmara de Vereadores vem comunicando o Ministério Público de todas as suas decisões político-administrativas no que diz respeito às ações atinentes ao surto pandêmico de Covid-19, inclusive a decisão em comento, a qual está prevista expressamente no artigo 2, parágrafo 5º da Resolução da Mesa número 14/20, para que aquele respeitável órgão acompanhe nossas ações e a qualidade da prestação dos serviços públicos locais, conforme recomendado no procedimento número 00917.30.182/20. Somado a isso, devemos considerar que estamos em um ano eleitoral, sendo que, embora não haja uma proibição legal específica para o uso da tribuna pelo vereador, bem como a transmissão dos direitos nesse período, a mesa diretora é responsável por eventual extrapolamento do limite da publicidade institucional, de forma que a mesma se transforme em propaganda eleitoral. Inclusive, nos anos eleitorais anteriores, ciente desta responsabilidade, as respectivas mesas diretoras firmaram contrato com a rádio com cláusulas prevendo a suspensão da transmissão no segundo semestre do ano eleitoral, o qual também foi observado nessa gestão. Diante disso, considerando que os casos de contágios pelo coronavírus em nosso município aumentam diariamente ao ponto de Três Passos estar enquadrado na bandeira vermelha, a qual inclui maiores restrições, entendemos que não há justificativa para exatamente nesse momento aumentar o tempo de duração das sessões com a retomada das discussões dos discursos dos senhores vereadores. Considerando que no ano eleitoral compete à mesa diretora impedir eventual uso do aparelho burocrático da administração pública no âmbito do legislativo municipal, a favor de determinado candidato ou partido político, assegurando assim a igualdade de condições na disputa eleitoral, por cautela, manteremos a mesma decisão adotada nos anos eleitorais anteriores de suspender a transmissão de sessão via rádio, sendo que a transmissão do Facebook institucional será estritamente para a matéria legislativa em pauta. Por fim, entendemos que a decisão não prejudicará o trabalho do vereador, visto que os demais trâmites e manifestações a respeito da matéria legislativa em pauta será mantida e para assuntos diversos deste, o direito do vereador de opinar e tornar públicas as suas ideias à comunidade. Pode ser realizado por outros meios, como a página pessoal, por exemplo. Desde já, a mesa diretora agradece a compreensão de todos. Projeto e seu resumo de leis que foram enviados pelo Poder Executivo para discussão aos senhores vereadores nas comissões e posterior votação. Projeto de lei número 35/20. O mesmo prevê a atualização das alíquotas de custeio do regime de previdência social, especialmente a alíquota de custeio suplementar, de forma a compatibilizar as informações contidas no sistema de previdência social com a nova projeção atuarial. Para o ano de 2020, a alíquota de custeio suplementar é de 27,10%. A atualização proposta pelo presente projeto se dá a partir do ano de 2021, passando a alíquota para 27,70%, aumentando sucessivamente a cada ano, conforme o novo cálculo atuarial. Mensagem retificativa, o projeto de lei número 35/20. Altera também o artigo 3º da Lei Municipal número 3.544, de 2000, no sentido de atualizar o percentual de contribuição dos segurados servidores ao Instituto de Previdência, ao qual passou para 14%. Projeto de lei número 36/20 altera a Lei Municipal número 5.416, de 14 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência aos advogados públicos nas causas em que for parte o município de Três Passos. A alteração se dá para haver maior tempo hábil para o processamento junto à Secretaria Municipal de Finanças a retenção e desconto direto na fonte do imposto de renda correspondente. Projeto de Lei número 37/20 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, o LDO. A LDO estabelece as metas, programas e ações prioridades do município para o próximo ano de 2021, servindo de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que será encaminhada em outubro para essa Casa. Projeto das receitas e despesas para o ano 2021 é no montante de R$ 97.743.593,04, incluídos o Instituto de Previdência, Administração Indireta e a Câmara Municipal de Vereadores. O prazo para a votação desse projeto é até o dia 15 de setembro, conforme determina a Lei Orgânica do município. Projeto de Lei número 38/20 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um agente comunitário de saúde com carga horária de 40 horas semanais, para atuar na localidade de Alto Diamantino, em função de que a profissional que atuava em tal área requereu sua exoneração. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereadores Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, Marli Franco, da bancada do PT, e William Aine e Ivo Ziegler, da bancada do MDB, encaminham para apreciação e votação dos nobres pares, conforme dispõe o artigo 117, inciso 4º do regimento desta Casa Legislativa, o seguinte: requerimento. Para que a mesa diretora reencaminhe ofício à Superintendência Regional do DENIT, solicitando informações atualizadas quanto à reinstalação dos redutores de velocidades lombada eletrônica no quilômetro 103 da BR-468, no período urbano de Três Passos. Em setembro de 2019, a Superintendência Regional do DENIT havia confirmado para essa casa que os equipamentos seriam reinstalados até o final do mês de outubro daquele ano. Até o momento, isso não se confirmou. Visando garantir maior segurança no trecho e evitando que novos acidentes possam ocorrer, é importante que essa Casa Legislativa novamente solicite informações ao órgão e reencaminhe pedido para que seja priorizada a reinstalação das lombadas eletrônicas em nosso município. Justificativa. Os redutores de velocidade instalados na BR-468, em 2013, ajudaram a salvar vidas e evitar acidentes de trânsito em um trecho perigoso, no período urbano da cidade, próximo ao Seminário São Pascoal, no acesso à cidade pelo bairro Érico Veríssimo. Após a desativação, no início de 2019, voltamos a conviver com acidentes. É fundamental que esses equipamentos voltem a funcionar nesse trecho, sob pena de termos de conviver com novas tragédias no trânsito. É importante referir que as lombadas eletrônicas não são meros equipamentos arrecadatórios de multa, como muitas pessoas possam supor a dizer. São, na verdade, equipamentos muito úteis para garantir maior segurança no trânsito, especialmente em trechos sensíveis e perigosos como esse. E no senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereadores Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, Marli Franco, da bancada do PT, William Aine, da bancada do MDB, encaminham para apreciação e votação dos nobres pares, conforme dispõe o artigo 117, inciso 4º do regimento interno desta Casa Legislativa, o seguinte:
Requerimento. Para que a mesa diretora encaminhe ofício à Muceleiro, Associação dos Municípios desta região Celeiro, sugerindo que promova de forma urgente, em conjunto com a Associação dos Municípios da Zona de Produção, um amplo estudo de viabilidade para que possamos implantar novos leitos de UTI nos hospitais referência da região de agrupamento Palmeira das Missões, R15 e R20. Desculpe. Definida no plano de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, incluindo o Hospital de Caridade de Três Passos. Se for necessário, que seja criada uma comissão especial sobre esse tema, envolvendo os 3 municípios com hospitais de referência, Três Passos, Tenente Portela e Frederico Westphalen, além de Palmeira das Missões, englobando, além das lideranças políticas, representantes da sociedade civil e do setor privado, para que esse tema seja priorizado. Justificativo. Há 4 semanas, a nossa região e, especialmente, o município de Três Passos, está tendo de cumprir os protocolos referentes à bandeira vermelha do plano de distanciamento controlado. Essa situação tem agravado a situação de setores produtivos do município, com restrições que inviabilizam muitos estabelecimentos comerciais, gerando um aumento preocupante no número de desemprego e diminuição de renda em termos locais. No nosso entendimento, segundo os autores, a curto prazo, uma das poucas alternativas para que possamos novamente figurar sob os protocolos da bandeira laranja, ou seja, com menos restrições a diferentes aspectos econômicos e sociais, é a ampliação do número de leitos de UTI disponíveis para pacientes infectados ou suspeitos de Covid-19 em nossos hospitais de referência. Como esta é uma medida complexa, é importante que a iniciativa seja discutida de forma mais ampla e democrática possível, envolvendo o poder público, mas também setores organizados e representantes da sociedade civil, para que essa possibilidade possa ser viabilizada, além de articulação política em níveis estadual e federal, na busca de recursos e também na atração de profissionais que possam cumprir com a prestação deste serviço essencial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereador Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, encaminha para apreciação e votação dos nobres pares o seguinte: requerimento. Solicitando à mesa diretora dessa casa a retomada a partir do dia 3 de agosto de 2020 do espaço de fala dos vereadores nas sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, se houver, a partir da utilização do grande expediente de 10 minutos ou de forma alternativa, a utilização apenas do espaço de explicações pessoais, pequeno expediente, qual seja de 5 minutos com possibilidade de uma parte. Somos sabedores da resolução de mesa 09/20, que alencou uma série de ajustes no funcionamento do Poder Legislativo, inclusive do formato das sessões plenárias ordinárias, e apoiamos de forma integral as medidas tomadas, todas no sentido de tornar o ambiente da Câmara o mais seguro possível, a partir das recomendações dos órgãos de saúde e do Ministério Público, para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Entretanto, como as sessões plenárias seguem sendo realizadas de forma presencial, observando o distanciamento social de cada vereador no espaço interno do plenário, solicita que seja verificada juridicamente a possibilidade de novamente termos à disposição o espaço de fala, mesmo que temporariamente reduzido à metade do tempo regimental 10 minutos, para que possamos utilizar nosso sagrado direito constitucional de opinar e tornar público as nossas ideias à comunidade, ratificando o Legislativo como Casa do Povo, integrada pelos representantes legitimamente eleitos. Por fim, sugiro que utilizemos o espaço de fala dos nossos próprios assentos, sem necessidade de utilização da tribuna,
evitando deslocamento e garantindo devido distanciamento social no âmbito interno. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereador Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, encaminha para apreciação e votação dos nobres pares o que segue. Requerimento. Solicitando à mesa diretora dessa casa que, após ouvir da assessoria jurídica da Câmara Municipal, quanto à possibilidade e eficácia, seja proposta a realização de reunião virtual ou presencial com representantes de Sindiloja, Celeiro, OAB, Subseção Três Passos, Balcão do Consumidor e Unijuí, Cassis, Procuradoria-Geral do Município e Defensoria Pública, a fim de ser definida a possibilidade de reingresso do pedido de abertura de inquérito civil ao Ministério Público desta comarca, buscando averiguar a qualidade do sistema que gera o sinal de telefonia móvel no município, desta vez não abrangendo apenas uma das operadoras que prestam serviço em nível local, mas todas. No último mês de junho, essa Casa Legislativa foi notificada de decisão do Ministério Público Local, dando conta do arquivamento do inquérito civil número 0.1912.30, 187/2018-2020. Após esse órgão demonstrar-se satisfeito com as respostas apresentadas pela empresa telefônica Brasil SS Vivo, considerando em suas alegações que, em pese o sinal de telefonia móvel não ser perfeito, é deveras aceitável e dentro dos padrões contratados para a área urbana, 80%, respostas estas avalizadas pela ANEEL, Agência Nacional de Telecomunicações. Apesar da justificativa da prestadora de serviço de telefonia móvel e do entendimento formulado e manifestado pelo Ministério Público, seguimos recebendo informações e reclamações de consumidores do nosso município, pessoas físicas e jurídicas, insatisfeitas com os serviços prestados e relatando dificuldades de sinal, especialmente na área urbana. Desta maneira, da mesma forma como propus em 2018, volto a requerer a essa Casa Legislativa que una esforços com as demais entidades representativas do município que possuem afinidade com esse tema, para que possamos novamente pleitear melhorias nesse serviço, garantindo o pleno gozo dos direitos dos consumidores deste município neste específico tema. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereadores Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, Marli Frank, da bancada do PT, e William Heinen e Ivo Ziegel, da bancada do MDB, encaminham para apreciação e votação dos nobres pares, conforme dispõe o artigo 117, inciso 4º do regimento interno dessa Casa Legislativa, o seguinte. Requerimento. Encaminhar ofício à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado, sugerindo que convoque representantes do governo estadual a fim de questionar e buscar informações oficiais sobre qual o embasamento que o Comitê de Crise do Estado vem tendo na definição das bandeiras do Plano de Distanciamento Controlado, especialmente após as últimas semanas, quando a região de Palmeira das Missões apresentou um índice de risco menor do que outras regionais, mas não teve seus recursos atendidos, mantendo-se sob bandeira vermelha, diferentemente de outros regionais que apresentaram índices maiores, mas que foram beneficiadas com o avanço para a bandeira laranja. Ao mesmo tempo que a referida comissão do Parlamento Gaúcho questiona o Estado sobre as razões de não ter distribuído novos leitos de UTI para a Regional Palmeira das Missões,
que apresente um nível baixo de leitos disponíveis para atendimento da Covid-19, o que vem agravando a situação dos nossos munícipes e impede que voltemos aos protocolos de bandeira laranja. Justificativa. É cada vez mais fundamental que o governo do Estado responda objetivamente sobre as razões que levam o Comitê de Crise a atender alguns recursos em detrimento de outros, na questão do plano de distanciamento controlado, o que transparece não haver um julgamento eminentemente técnico, como preconizado. Também é fundamental que cobrem um maior incentivo à região em termos de recursos para a saúde, especialmente para ampliação da estrutura de UTIs. Como a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa é presidida pela deputada estadual Zilá Breitenbach, do PSDB, e tem em sua composição como membros titulares os deputados Edgar Preto, PT, Silvana Covatti, PP, Gerson Burma, PDT, e como membros suplentes Aloysio Klasma, PTB e Eduardo Loureiro, PDT, parlamentares com totais vínculo com nossa região. É necessário que estes representantes estejam atentos e cobrem da gestão estadual uma outra postura, com um olhar especial em ações urgentes e efetivas de investimentos em saúde para a nossa região. Correspondência da Caixa Federal, ofício 4164, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, assunto contrato de repasse celebrado entre o município de Três Passos e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 899381/20, que tem por finalidade construção de quadra poliesportiva coberta no loteamento Dona Wanda, PAC 2, no município de Três Passos. Segundo, o valor repassado é de R$ 238.750, tendo o município de Três Passos se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 10.000. Terceiro, o prazo de vigência do contrato de repasse é de 30 de junho de 2022. Quarto, quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referida podem ser obtidas a qualquer tempo junto a essa gerência executiva de governo, Passo Fundo. RGE, ofício enviado a essa casa, senhor presidente da Câmara de Vereadores, assunto resolução 878/20 da ANEEL. RGE Sul, distribuidora de energia S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de São Leopoldo, vem a presença de Vossa Excelência informar. Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a RGE vem atuando incansavelmente para reorganizar-se e adaptar-se ao cenário de incertezas e imprevisibilidades, reunindo todos os seus esforços para priorizar a garantia de acesso ao serviço público essencial de distribuição de energia elétrica, disponibilizando mais de 30 serviços. Cabe salientar que a RGE vem cumprindo em sua totalidade a resolução normativa
878/20 da ANEEL, medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus Covid-19. Nesse sentido, cumpre informar que a suspensão do corte no fornecimento de energia pelo período de 90 dias, em cumprimento à resolução supracitada, não desobriga ao pagamento da conta de energia. Inclusive, disponibilizamos algumas facilidades em nosso site, tais como solicitar através dos canais de atendimento, segundo a via da fatura, realizar pagamento da conta de energia via cartão de crédito ou parcelamento do débito da conta de energia. É válido acrescentar que nas próximas faturas constará a informação do débito em aberto, de forma destacada, com a orientação da possibilidade de pagamento via cartão de crédito. Esclarecemos que, em cumprimento à medida provisória número 950, de 8 de abril de 2020, com vigência de 1º de abril a 30 de junho de 2020, no faturamento das contas de energia elétrica cadastrada com a tarifa social de energia elétrica, fácil lembrar, a RGE está aplicando o desconto requerido que pode isentar o pagamento para consumo inferior ou igual a 220 kW. Nesse sentido, a RGE, uma companhia orientando os consumidores quanto aos créditos para o cadastramento deste benefício. Destacamos ainda que de cada R$100 arrecadados pelas concessionárias distribuidoras, apenas cerca de R$18 correspondem ao custeio e remuneração das atividades de distribuição de energia elétrica, ou seja, pagamento dos custos de operação, incluindo colaboradores e manutenção e reposição de ativos, destinando-se os demais R$82 a despesa das quais as distribuidoras apenas repassam a terceiros, tais como compra de energia, transmissão e encargos setoriais e impostos. Cabe salientar que a RGE disponibiliza em sua área de concessão, que abrange 381 municípios no estado do Rio Grande do Sul, colaboradores extremamente capacitados e alocados estrategicamente para manter o relacionamento com este respeitado órgão que é a Câmara de Vereadores, conforme dados abaixo. Consultor Jonathan Queneman. Diante do exposto, para que maiores impactos também não sejam sentidos para o cliente RGE, é importante que, caso interpelado, esse órgão divulgue as facilidades oferecidas pela RGE para possibilitar o pagamento de suas faturas, evitando o acúmulo de contas ou ainda originar a suspensão dos serviços em conformidade com as normas e resoluções editadas pela ANEEL e dentro da legislação vigente. Sendo que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimento. Caio Calvo, gerente de relacionamento com o poder público. Passamos então para a pasta dos pedidos de informações e indicações dos senhores vereadores. Pedido de informação. Requeremos a Vossa Excelência, com base no artigo 184 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 50 da Constituição Federal, artigo 55, inciso 2º da Constituição Estadual, e artigo 58, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, que, ouvida a mesa diretora, seja solicitada ao senhor prefeito municipal que seja disponibilizada a essa Casa Legislativa uma lista contendo os recursos federais
e estaduais recebidos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. Justificativa dos vereadores: os governos federal e estadual publicaram a destinação de recursos para o município de Três Passos. Como parte da população teve conhecimento da destinação de tais recursos, estão questionando qual o montante repassado a cada ente. Arley Tomazoni, Jair Locatelli, ambos da bancada do PSDB. Também indicação, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo ao seu prefeito municipal a denominação da Biblioteca Pública Municipal de Biblioteca Pública Municipal Januário e Antônia Lima. O senhor Januário Ferreira de Lima foi vereador, sendo eleito suplente na 5ª legislatura 64-68. Nesse período, assumiu o exercício do mandato, sendo eleito presidente da Casa no ano de 66. Após renúncia dos cargos da mesa diretora e também primeiro secretário no ano de 67. Foi eleito vereador titular na 6ª legislatura, mandato de 69 a 72, tendo exercido o cargo de segundo secretário da mesa por 2 oportunidades, em 1969 e 1970. Foi eleito suplente novamente e assumiu o exercício do mandato na 7ª legislatura, em 1973 a 1976. O casal Januário Ferreira de Lima e Antônia de Lima constitui a sua vida em Três Passos, onde tiveram e criaram seus 7 filhos. Vereadora Marli Frank, da bancada do PT. Pedido de informação. Requeremos a Vossa Excelência, com base no artigo 184 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 50 da Constituição Federal, artigo 55 e inciso 2º da Constituição Estadual, e artigo 58, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, que, ouvida a mesa diretora, seja solicitada ao seu prefeito municipal que seja disponibilizada a essa Casa Legislativa uma lista contendo os recursos federais e estaduais recebidos para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Os governos federais e estaduais publicaram a destinação de recursos para o município, como parte da população tem conhecimento já desta notícia. Estão questionando qual montante repassado para essa comunidade. Vereadores Tomazoni e Jair Locatelli. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento. Obrigado, vereador Ido, pela leitura. Na sessão de hoje, não temos projetos de lei para votar na ordem do dia. Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de leis lidos na reunião de hoje. Solicito ao vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, CCR, e vereador Ido Roden, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, COF, para que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão os seus relatórios e proferirão os seus votos até a próxima reunião ordinária ou extraordinária das comissões permanentes. Projeto de lei número 35/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica... O vereador William. Vereador William. Vereador Ido Roden, presidente da COF, indica... Vereadora Marli Frank. Vereadora Marli. Projeto de lei número 36/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica... Vereador Edivan. Vereador Edivan. Vereador Ido Roden, presidente da COF, indica... Vereador Arley Tomazoni. Vereador Arley Tomazoni. Projeto de lei número 37/20, vereador Ido Roden, presidente da COF, indica... O vereador Ido. Vereador Ido. Projeto de lei número 38/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica... Jair Locatelli. Vereador Jair. Vereador Ido Roden, presidente da COF, indica... Ele mesmo. Vereador Ido.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária ou extraordinária, se for necessário. Boa noite a todos.